E aí talvez a pergunta que fique é assim, mas Adalberto, você está mostrando tantas mesas, qual mesa eu vou fazer? Né? Qual mesa é indicada para mim? O cliente, ele me traz a sua problemática. Tá? Então, quando o cliente chega para mim, até porque como eu trabalho com muitas terapias, muitos serviços, o cliente fica um pouco perdido, ele não sabe qual serviço ele quer pedir, qual mesa radiônica ele quer pedir, né? Então o que eu faço? Eu peço para o cliente me trazer qual é o problema dele, qual que é a problemática dele. E aí, eu por intuição, né, me baseando no meu conhecimento, me baseando no conhecimento que eu tenho e também na minha intuição, que é uma intuição treinada pela prática de atendimentos, aí eu consigo deduzir qual é a mesa indicada para o cliente. Na maioria dos casos, eu uso muito a mesa arcturiana, ela é uma ótima mesa, e normalmente como primeira mesa eu uso a mesa quântica estelar. Só de usar essas duas mesas, assim, eu nem preciso ir para as outras mesas, porque só nessas duas eu já tenho uma evolução muito boa das problemáticas dos clientes. Eu gosto muito de usar essa mesa aqui como fechamento de um processo. Não como primeira mesa, mas sim como última, para dar um fechamento na mesa. Quantas mesas precisam ser feitas? Cada caso é um caso. Tá? Já tive cliente que eu só precisei fazer uma mesa e o cliente está ótimo, não precisou mais do que isso. Tem cliente que precisa de 2, tem cliente que precisa de 4, tem cliente que precisa de 5, 8, 10, 12. Isso varia de cliente para cliente. Tá? Então, não tem como falar. Tem cliente que pode precisar de uma ou duas mesas, tem cliente que precisa de 30, tem cliente que pode precisar de 100 mesas. Não tem como saber. No momento em que o cliente inicia o trabalho, ao longo do processo do trabalho, em algum momento, às vezes logo no começo, às vezes no meio do processo, às vezes no fim, eu faço uma medição com o pêndulo para ver quantas mesas devem ser feitas para o cliente, levando em conta a demanda que ele traz e o momento, o ciclo de vida que ele se encontra. Então, por exemplo, pode ser que nesse momento, nesse ciclo de vida, o cliente precise de 5 mesas para uma temática específica. A questão é que a vida flui, né? A vida continua. Então, lá na frente, pode ser que o cliente me traga outra demanda. Sem falar que a energia também é algo que é muito volátil. A energia muda, ela é volátil, ela é cíclica. Então, ao longo do processo, pode ser que sejam necessários mais mesas ou menos mesas. Né? Então, não é uma ciência exata, não é 2 mais 2 igual a 4, não é 5 mais 5 igual a 10. Então, à medida que o tratamento vai andando, medições vão sendo feitas e o cliente também vai me trazendo feedbacks, vai me trazendo retornos que vão indicando se o processo está evoluindo ou não, se as problemáticas estão melhorando ou não, se estão caminhando para uma resolução ou não. Se eu percebo que a problemática não está caminhando para uma solução, aí eu vou escolhendo mesas radiônicas mais potentes ou mais específicas para a temática do cliente, como por exemplo essa mesa aqui, ó. Essa mesa aqui, ela é a mesa do Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel está em quase todas as mesas radiônicas, tá? Porque ele é uma espécie de carro-chefe das mesas radiônicas. Mas essa daqui é específica para o Arcanjo Miguel, tá? Então você tem um símbolo do Arcanjo Miguel e dos mestres ascensionados. Aí talvez uma pergunta que algumas pessoas mais céticas vão trazer é a seguinte: mas o Arcanjo Miguel em pessoa vai vir ajudar você, Adalberto? Quem é você para ter o Arcanjo Miguel vindo te ajudar? Né? Algumas pessoas acabam colocando esse tipo de dúvida, né? Enfim. Quando você vai trabalhando muito com radiestesia radiônica,
você vai tendo uma clareza do que são as egrégoras espirituais. Quem não tem conhecimento muito de mesa radiônica pode ter uma visão muito equivocada do que é o Arcanjo Miguel, do que são os mestres ascensionados, o que são as forças dos orixás. Os orixás também são uma egrégora espiritual. Vamos falar um pouco sobre isso, então. Esse vídeo aqui, ele deve estar dividido em várias partes, tá, gente? Eu vou saber disso quando eu estiver editando as várias partes dos vídeos. Então, é importante entender o que são egrégoras espirituais. Porque o trabalho com mesas radiônicas envolve isso. Me acompanhem.